Bom dia, nós somos os alunos do primeiro A e nós viemos apresentar o trabalho de biologia. O tema do nosso grupo é o bioma Pampa. Nosso grupo é composto por Pedro Kerges, Rodrigo Cardoso, Rafael Rosa e Miguel Moraes. O Pampa é um bioma localizado no extremo sul do país. Ele se caracteriza por apresentar um relevo pouco acidentado, e sua vegetação é composta por plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequeno porte, como o capim-forquilha, o trigo nativo e o algarrobo. Dentre os animais que podem ser encontrados nesse bioma, podemos citar os veados, capivaras e pequenos roedores, como o tucutuco, uma espécie endêmica. O clima é quente no verão e apresenta um inverno rigoroso. O Pampa, embora possua grande biodiversidade e diversos serviços ecossistêmicos importantes, tem sido bastante afetado pela ação humana, principalmente para a utilização das terras para a agricultura e pecuária. O Pampa, ou Campos Sulinos, é um dos biomas presentes no Brasil, sendo reconhecido como tal no ano de 2004. No país, encontra-se localizado no estado do Rio Grande do Sul, ocupado uma área de 176 mil metros quadrados, o que corresponde a cerca de 2% no território do Brasil. No entanto, ele não é restrito ao Brasil, estendendo-se também pelo Uruguai e por algumas regiões do Paraguai e da Argentina. O termo Pampa tem origem na língua quiúcha e significa planície, o que remete a uma das suas características desse bioma, que o seu relevo é pouco acidentado. O clima na região é subtropical úmido. Nele, as chuvas são bem distribuídas por todo o ano. O verão apresenta altas temperaturas e o inverno rigoroso. A sua temperatura média é de 18 graus. A flora do Pampa apresenta grande diversidade vegetal, podendo ser encontrada em torno de 3.000 espécies de plantas. A vegetação é constituída por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. A paisagem é constituída principalmente por campos naturais, apresentando regiões com matas restritas às margens dos locais onde o relevo é mais acidentado. A fauna do Pampa também é bastante diversificada. Dentre as inúmeras espécies de animais encontradas nesse bioma, podemos citar mamíferos como o veado campiro e os furões anfíbios, como o sapinho de barriga vermelha, como o João de Barro, a ema, a perdiz e a caturrita. Vou falar um pouquinho das curiosidades. O solo do Pampa é arenoso e raso, ou seja, cavando pouco já se chega às rochas rapidamente. Também é fértil e sustenta as espécies vegetais presentes, principalmente as gramíneas, um ponto forte para a massiva e extensiva pecuária que se construiu no bioma. Cerca de 2/3 da área do Rio Grande do Sul são ocupadas pelo Pampa. Segundo pesquisas, são mais de 400 espécies de aves e de 100 de mamíferos. Além disso, o bioma ainda reúne répteis, anfíbios e artrópodes. Muitos desses animais, inclusive, são endêmicos, isto é, espécies que se reproduzem em uma única região, logo, só podem ser encontradas nessa região do planeta. Por outro lado, áreas com grande número de animais endêmicos sofrem mais processos de extinção. No geral, o Pampa é uma área extensa de área de campo. O clima é temperado, com temperaturas médias entre 13 graus e 17 graus, que garante ao bioma características únicas. Mas quais seriam as consequências para o funcionamento do ecossistema local? Bom, como um todo, as consequências principais seriam o aumento do processo de arenização do solo, que é um processo natural, onde a areia retira a vegetação, mata ela e impede de nascer de novo. Só que nesse caso, apesar dela ser natural, ela decorre dessas ações indevidas. O Pampa apresenta dois tipos de paisagens bem definidas: os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Mais um levantamento aponta que a degradação da vegetação tem causado efeitos devastadores em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O destaque de Carolina Abelim.
Segundo o levantamento do MAP Biomas, projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil, o Pampa, vegetação predominante no Rio Grande do Sul, é o bioma que mais perdeu vegetação nativa nos últimos 35 anos em relação ao total de sua área. Os pesquisadores analisaram imagens de satélite entre 1985 e 2020. A descaracterização da campanha já atinge 21,4%. São 2,5 milhões de hectares nativos perdidos. Segundo o coordenador da pesquisa, professor Heinrich Hasenack, o principal motivo é pelo crescimento da atividade econômica, a agricultura em substituição à pecuária. Foi justamente onde o cultivo de soja começou no Brasil. Economicamente passou a ter representatividade. E como toda a economia primária estava abatida, né? Esses incentivos governamentais eles vieram focados para soja e trigo na época, e isso fez com que muitos dos policultores, né, desses agricultores familiares que plantavam de tudo um pouco, criavam de tudo um pouco, migrassem para a soja, e naquela região o solo era favorável, então juntou o útil com o agradável, né? Claro, em prejuízo da vegetação nativa. Segundo o professor, na última década, o cultivo da soja avançou muito em áreas, mas a produção não acompanhou. É preciso tecnologia para combinar crescimento sem precisar expandir em área plantada. A gente percebe também que tem muita área que é subutilizada ou que é mal utilizada pela agricultura. Não estou dizendo que os agricultores são maus agricultores, eles precisariam talvez de uma melhor assistência técnica para usar melhor, não estou dizendo que eles estão usando mal, mas a terra que já foi convertida poderia render mais, sem que se precisasse avançar. A pesquisa traz ainda um dado preocupante. O Pampa tem a menor proporção. Pelo Pampa se localiza grande parte do aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental para a manutenção de toda a biodiversidade. Mas o que é o sistema aquífero de Guarani? O sistema aquífero de Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão, que está distribuída pelo subsolo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, é estimado em 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva potável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4.000 anos. Um estudo sugeriu a delimitação de 9 áreas de proteção de aquíferos e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidados na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar o aquífero é parte das ações da agenda da Agência Nacional de Águas para a gestão integrada de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ONU fornece subsídios que ajudam as unidades da federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe ao Estado fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos.